Saudações ufológicas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós vamos conhecer um caso muito interessante ocorrido na cidade de Trans-en-Provence, lá na França. Trans-en-Provence é uma vila francesa na região da Provença, no sul da França, atualmente com aproximadamente 6.000 habitantes. E foi nesta região que em 8 de janeiro de 1981 ocorreu um interessante caso ufológico com vestígios físicos. E esses vestígios foram estudados cientificamente pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, que é a agência espacial francesa, e que acabou confirmando todo esse episódio. Esse é o caso Trans-en-Provence, que você conhece daqui a pouquinho. Mas antes, você que não é inscrito, vai clicar no botãozinho para se inscrever aqui no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na casuística ufológica brasileira, mundial, além das novidades, as notícias mais atuais sobre ufologia aqui no canal e lá no portal Fenômeno. E também vai ver análises bem legais sobre os diversos aspectos da ufologia brasileira e mundial e abordagens sobre ciência, astronomia, astronáutica e mistérios em geral, coisas que fascinam a todos nós. E agora então, sem enrolações, vamos conhecer o caso Trans-en-Provence. Então, tudo aconteceu na tarde de 8 de janeiro de 1981, quando o agricultor Renato Nicolai, que tinha 55 anos na época, trabalhava em sua propriedade na zona rural do município. Renato Nicolai é este senhor que a gente observa numa fotografia feita na década de 2000, na mesma região onde o avistamento aconteceu, na mesma propriedade onde ele morou até o fim da vida. Aqui nesta imagem a gente vê a entrada da propriedade onde o caso aconteceu, e você consegue ver, e você viu ali no mapa há pouco, e você viu na abertura do episódio a localização da casa dele. Então foi próximo ali da vila de Trans-en-Provence, tudo, uma região bastante habitada, inclusive. Aqui nós estamos vendo um croquis feito pela Gendarmerie, que é a polícia, é como se fosse uma polícia federal lá da França, um croquis do avistamento. Então você tem ali o desenho da posição da casa, uma casa anexa lá, tipo um depósito, você tem a posição onde a testemunha estava, e você tem também o local onde o objeto pousou, indicado aqui nesse croquis. Com base nisso, nós podemos olhar a fotografia da região, uma foto mais atual, e identificar esses elementos numa fotografia aérea. Então você tem a casa do Renato Nicolai, ele estava ao lado da casa, ali indicado em amarelo, e no vermelho o local onde esse objeto pousou. Foi justamente ali que aconteceu esse caso. Pois bem, então ele estava lá trabalhando na propriedade dele e repentinamente ele ouviu um estranho assobio. E ao olhar na direção de onde vinha o som, ele viu um objeto estranho pousando dentro da sua propriedade. E depois, com base no relato da testemunha, os pesquisadores fizeram um desenho do objeto que ele viu, que seria exatamente com esta forma como a gente vê nessa imagem. Então o Sr. Renato Nicolai ele descreve sua experiência da seguinte forma. Minha atenção foi despertada por um pequeno ruído, uma espécie de pequeno assobio. Eu me virei e vi, no ar, um objeto que estava na altura de um pinheiro na borda da minha propriedade. Este objeto não estava girando, mas descia em direção ao chão. Eu só ouvi um ligeiro assobio. Não vi chamas, nem por baixo ou ao redor do objeto. Enquanto o objeto continuava a descer, eu cheguei mais perto, subi no alto de um chalé. Eu pude ver muito bem lá de cima do telhado. Dela lá eu vi o objeto pousar sobre chão. Nesse momento o objeto começou a emitir um assobio constante e consistente. Depois ele decolou rapidamente, chegando até a altura das árvores quando acelerou rapidamente em direção ao nordeste.
Quando o objeto começou a subir, eu vi debaixo dele 4 aberturas onde não havia fumaça ou fogo sendo emitido. Eu estava nesse momento a 30 metros do local do pouso. Eu, posteriormente, andei pelo local e percebi um círculo de aproximadamente 2 metros de diâmetro. Em certos pontos no círculo haviam marcas. O objeto tinha a forma de 2 pratos colocados um contra o outro. Ele deve ter aproximadamente 1,5 metros. Tinha cor de chumbo. O objeto tinha uma borda ou faixa em torno de sua circunferência. Por baixo da cinta eu vi 2 coisas que poderiam ser trens de pouso ou pés. Haviam também 2 círculos parecidos com portas. Estes 2 pés, ou trens de aterrissagens, tinham um comprimento de 20 centímetros por baixo do objeto. Aqui então mais uma representação do contato, um desenho feito por pesquisadores, representando o avistamento dele. Aqui novamente o objeto que ele viu, com base nos relatos que ele forneceu aos pesquisadores. Aqui um desenho da própria testemunha, apresentando o objeto. E aqui o que seria a parte inferior do objeto, que corresponde exatamente às marcas encontradas no local lá onde o objeto pousou. Aqui então nós temos uma foto da região. A marca em si, ela é circular, é quase imperceptível. Eu estou destacando aqui para vocês terem uma ideia do anel. Aí de novo para vocês, o anel que ficou derivado do pouso desse objeto. Aqui é uma vista por outro ângulo, aqui novamente o destaque para vocês. Essa foi a marca que o objeto deixou nessa estrada de acesso à casa do Sr. Renato Nicolai. Intrigado com seu avistamento, a testemunha ela acreditou que isso se tratava de um dispositivo militar em testes. E aí ele entrou em contato com a gendarmerie, que iniciou uma investigação do caso. A princípio, os policiais entrevistaram o agricultor, depois coletaram amostras de solo e plantas no local do pouso, e essas amostras depois foram analisadas em laboratórios do Centro Nacional de Estudos Espaciais. As amostras foram coletadas 24 horas após o ocorrido. Imediatamente eles avisaram o GEPAM, na época GEPAM, hoje se chama GEIPAM, que foi avisado e participou das investigações e conduziu análises nas amostras, né? O GEPAM, atualmente o GEIPAM, é um grupo de pesquisa ufológica que funciona dentro da Agência Espacial Francesa. É formado apenas por cientistas e militares, pessoal do mais alto gabarito que faz investigação ufológica. E vale lembrar que esse grupo, em centenas de casos que eles investigaram, eles conseguiram explicar metade dos casos, explicar de forma incontestável, digamos assim. Metade dos casos foram explicados comprovadamente com alguma origem terrestre, seja fraude, alucinação, erro de interpretação, fenômeno natural, etc. Mas outra parte se divide em 2 grupos básicos, digamos assim. O primeiro grupo não foi possível explicar, porque eles não conseguiram encontrar mais informações que ajudassem na análise, e teve um outro grupo ali, em torno de 22%, que eles consideram de fato inexplicáveis. E essa categoria é muito importante, porque eles usaram essa categoria para formalizar um relatório chamado Dossiê Cometa, que foi enviado ao presidente francês em 1997. E nesse relatório eles concluem que essa parte pode ter origem extraterrestre e que essa hipótese não é nem um pouco absurda, como algumas pessoas tentam fazer parecer. Isso é palavra de cientista que analisou a pesquisa ufológica. Então essa alegação dos céticos de que não existe comprovação científica para o fenômeno OVNI, que os cientistas não dão atenção a isso porque isso seja bobagem, essa argumentação cai por terra quando a gente vê este caso e outros tantos que eles investigaram. O GEIPAM ele produziu mais de 300 mil páginas de documentação ufológica, de documentação oficial, contendo os relatórios, os dados, os memorandos, os croquis, as fotografias, tudo que eles analisaram, os laudos de exames científicos, tudo que eles produziram nas investigações está disponível no site do GEIPAM. Vou deixar um link na descrição do vídeo aqui, com o link para você acessar o site deles na internet, onde tem essas 300 mil páginas de documentação oficial. Essa documentação também vai aparecer lá no portal Fenômeno. Nós estamos trabalhando na catalogação desse material, é um material muito grande, é muito conteúdo, tem fotos, tem vídeos, tem muita coisa lá. E isso também vai estar disponível em breve lá no portal Fenômeno. É mais de 80 GB de informação, gente. Só com esses documentos franceses, é muita coisa. Tá? Tenho certeza que você vai gostar, tem casos muito emblemáticos ali.
E aqui agora então a gente está vendo uma fotografia que existe nas documentações oficiais do caso. Quando os pesquisadores estiveram lá investigando, nós temos aqui uma vista tirada da entrada da propriedade em direção aonde o objeto apareceu. E ao fundo a gente vê a casa do Sr. Renato, e ali onde tem aquele quadradinho com o número 1 é o local onde aterrissou o objeto. É ali que ele pousou. Ali no fundo, onde nós estamos indicando agora, é onde a testemunha estava quando ela observou o objeto pela primeira vez. Quando ela se aproximou, ela veio até este local onde ela pôde ver o objeto depois decolar. Então perceba que é muito próximo. Ele estava muito próximo do objeto, pôde ver ele com muita clareza. Esta outra fotografia foi tirada do ponto de observação, do primeiro ponto onde a testemunha estava. Então lá no quadradinho é onde o objeto pousou. Ali nós temos indicado a trajetória de pouso do objeto, então ele pôde observar toda essa movimentação. Nesta outra fotografia é o segundo ponto de observação da testemunha. Tá? A testemunha então ela viu aquele objeto pousando ali naquele local que está indicado pelo quadradinho. Aqui nós temos um croquis feito pelos pesquisadores indicando a marca, né, como que ela ficou em relação à estrada. Ela cobriu uma grande parte da estrada, né? Aqui mais uma fotografia do local do pouso presente na documentação oficial do caso. Aqui mais uma fotografia da marca gerada pelo objeto. Você consegue perceber a circunferência que o objeto deixou no local. Aqui uma ampliação das bordas desse círculo que o objeto deixou. E aqui nessa foto também uma ampliação da circunferência, né, da marca que o objeto deixou, né? As amostras de solo e alfafa coletadas no local do pouso, assim como as amostras de controle coletadas em diferentes distâncias do círculo, foram submetidos a uma série de testes físicos e químicos no laboratório SNP e foram realizados estudos de difração eletrônica na Universidade de Toulouse, espectrometria de massa por bombardeio de íons na Universidade de Metz e análise bioquímica das amostras vegetais no National Institute of Agronomy Research, o INRA, além de outros laboratórios menores, né? E toda essa investigação revelou que a marca foi produzida por um objeto sólido e que, devido ao seu peso, produziu grande pressão no local. Então, era um objeto pesado que pousou no local. E a análise dessa marca e da vegetação que estava ali, a análise das amostras, revelou que elas foram subitamente submetidas a uma temperatura de 600 graus Celsius. Seja lá o que for que aconteceu, aqueceu rapidamente tudo isso até 600 graus Celsius. E é interessante é que havia plantas ali embaixo, né? Havia alguma vegetação rasteira ali e ela foi afetada, assim como a vegetação muito próxima também, bem diferente da vegetação mais afastada, que não foi afetada de forma nenhuma. O pigmento da clorofila nas amostras afetadas havia caído em torno de 50%. E aí um dado curioso é que as folhas mais jovens, elas resistiram a esse aquecimento, a essa pressão, a esses danos. Porém, elas adquiriram uma característica de folha velha. E as folhas velhas, obviamente, não resistiram a todo esse processo. Não houve, as análises indicaram que não havia radiação propriamente dita no local, mas houve algum tipo de energia eletromagnética que afetou essas amostras. Em níveis bioquímicos, as análises foram feitas em relação à fotossíntese, lipídios, açúcares e ácidos. Foram constatadas inúmeras diferenças entre amostras de controle, tiradas longe da marca, e as amostras afetadas. E a maioria das mutações bioquímicas foram descobertas pelo cientista Michel Bonnias, do INRA, esse senhor que a gente vê nessa imagem. E aí ele fez um relatório onde ele descreve da seguinte forma: do ponto anatômico e fisiológico, elas têm todas as características de sua idade, mas elas apresentam as características bioquímicas de folhas em idade avançada, folhas velhas. E isso nos lembra que não sabemos nada de nosso planeta. Não é o objetivo do autor identificar a exata natureza do fenômeno observado em 8 de janeiro de 1981 em Trans-em-Provence. Mas pode-se concluir razoavelmente que algo incomum ocorreu de forma consistente, com uma fonte eletromagnética de estresse. A mais notável coincidência é que, ao mesmo tempo, o físico francês Jean-Pierre Petit traçou equações que levou, anos mais tarde, a evidências de que aqueles objetos voadores poderiam ser impelidos a voar em altas velocidades, sem turbulências, nem ondas de choque utilizando força a partir de efeitos de magnetohidrodinâmica de Laplace. Essa marca ela ficou visível por 40 dias no local sem alterações e depois ela foi gradativamente
desaparecendo. Essa investigação então gerou 177 páginas de documentação oficial, e essa documentação você acessa lá na página sobre o caso no portal Fenômeno. Vou deixar o link aqui na descrição também, caso você tenha interesse em ver esses relatórios, as análises, os laudos, está tudo disponível ali. E nesses documentos então você tem imagens, você tem as fotografias do local, você tem a entrevista com a testemunha e tem os vários resultados de análises que foram feitas, vários laudos inclusive. E esse então foi o caso Trans-in-Provence, um dos casos mais interessantes da casuística ufológica francesa. Espero que você tenha gostado, né? Então aproveita, mostra que você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe, dissemine esse conteúdo nas redes sociais. Gente, tem tanto canal que presta desserviço à ufologia, tem tanto canal que dissemina informações inverídicas. Vamos levar a ufologia séria, a ufologia certificada, a ufologia como ela tem que ser mesmo, com informação profunda, com o máximo de seriedade possível na coisa, né? Ajuda a gente a crescer aqui no YouTube fazendo um serviço de qualidade. E além de ajudar a gente divulgando, curtindo e comentando aqui nos nossos vídeos, você pode ajudar também a partir da chave Pix ou pelo Apoia-se, que estão aqui, e os dois estão aqui na descrição do vídeo. Agradecemos toda a ajuda que vocês puderem fornecer para a gente manter esse trabalho de qualidade. E também convido você a participar do nosso grupo no Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo também. Um grupo muito legal, cheio de gente bacana. A gente está sempre postando notícias lá, eu, outras pessoas comentando e falando sobre ufologia. Um grupo muito legal, tá? Tenho certeza que você vai gostar bastante. E assim a gente fica por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser muito interessante, não percam. E continuem com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, pessoal! Tchau!